Livro de 1 Samuel, capítulo 18, do 1 ao 4. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Permitiu que Davi retornasse à casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Então, meus amados, com base nesse texto, com base nesta palavra, eu quero trazer esta mensagem para vocês nesta manhã, porque é uma mensagem que Deus falou muito ao meu coração, ao ver um vídeo agora há pouco a respeito disso, e o meu coração gritou, meu espírito gritou dentro de mim. Então, diante desta palavra, nós podemos ver aqui que pós Davi ter sido ungido rei, quando Deus ordenou que Samuel fosse até a casa de Jessé, quem era Jessé? Pai de Davi. Então Deus ordenou que Samuel fosse até a casa de Jessé ungir um rei. E diz o texto que Jessé passou todos os seus filhos, passou Samar, passou Abinadab, Eliabe, passou todos os seus melhores filhos, digamos assim, os seus filhos mais altos, mais robustos, já servia o comando do exército de Saul, já estava trabalhando para Saul. E quando Jessé viu que Samuel estava na casa para ungir o rei, que Deus ordenou que dentro da casa de Jessé, um deles seria ungido a rei. Então, diante disso agora, Jessé coloca ali todos os seus 7 filhos, os seus 6 filhos, achando ele que um deles seria o escolhido. E todos, Deus mostrou para Samuel que todos estavam rejeitados, não era nenhum deles que era para ser ungido o rei. Então Samuel virou para Jessé e perguntou: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os seus filhos? Então o Jessé disse: ainda há um menor que se encontra lá no campo pastoreando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: peça que venha chamá-lo e traga-o. Eu não irei assentar à mesa enquanto o menor não chegar. Ou seja, Deus já falara ao coração de Samuel que era o menor que Deus ia escolher para ser rei de Israel, para ser o sucessor de Saul. Então Jessé enviou que mandasse ali buscar Davi. E os seus irmãos já não gostavam de Davi, os seus irmãos já o invejavam, os seus irmãos já rejeitavam Davi de todas as formas. E agora, vendo ele ser ungido diante dos seus irmãos, diante do seu pai a rei, isso muito irou o coração dos seus irmãos. E ali quando Samuel olhou para Davi, que Davi, ele era franzino, ele tinha apenas 17 anos, ele era uma criança ainda, ele era miudinho, pequenininho. A Bíblia diz que ele tinha um rosto belo, porém um pouco afeminado. A cor do seu cabelo era diferente. O cabelo de Davi era ruivo, encaracolado, tinha a cara de anjo. Então o rosto de Davi era diferente. Era diferente dos demais irmãos. Os irmãos dele eram homens grandes, fortes, totalmente diferente de Davi, mas Davi tinha aparência, tinha o semblante afeminado, o rosto meio angelical, digamos assim. Então, quando Samuel olhou para Davi, ele falou, aí o Senhor falou com ele: é esse que eu vou ungir. Então Davi ali se ajoelhou diante do profeta, e ali o profeta desceu o azeite sobre a cabeça de Davi, consagrando, ungindo Davi a ser rei de Israel, o futuro sucessor de Israel. E a partir desse momento, diz o texto, que Davi nunca mais teve paz.
Davi sofreu perseguição, Davi foi rejeitado até mesmo pelos seus familiares, pelos seus irmãos principalmente. Davi foi perseguido, Davi foi menosprezado por diversas situações. Para Davi chegar até ser rei em Israel, muito sofrimento ele passou, muitas dores e angústias ele teve que enfrentar. E diz o texto, meus amados, eu estou bem gripada, não vou reparar não, meus olhos estão inchados, eu estou gripada já há dias, mas eu creio na minha cura. Então, diante disso, Davi agora foi ungido a rei de Israel. E ali diz o texto que a primeira missão, digamos assim, que Davi enfrentou foi ele lutar contra o gigante Golias. Ele enfrentou, ele sendo um menino, uma criança, enfrentou um gigante, um soldado de guerra, onde era um homem muito grande, ele tinha em torno ali de mais ou menos 3 metros de altura, era o homem mais alto, mais forte ali dentro do arraial dos filisteus, era o guerreiro dos filisteus. E Davi, apenas com a funda, apenas com a lança, matou o gigante Golias, lançando a pedra bem na testa do gigante. Ali o gigante caiu morto na hora. E Davi, vendo que aquele homem havia caído morto, já veio logo com a espada e cortou o seu pescoço. Olha só, o menor, o pequenininho, o franzino, era não só, ele poderia ser pequeno, ele poderia ser miudinho, mas ele tinha força, ele tinha a presença do Espírito Santo que o fortalecia. Mas diz o texto que enquanto Davi estava lá no mato, lá de trás das malhadas, o Senhor Deus estava ensinando Davi a lutar, estava preparando Davi para a guerra, estava ensinando Davi a ser corajoso. Diz o texto que Davi, ele matou um urso. Olha só, imagine, meus amados, um urso, ele tinha em torno de 3, 4 metros de altura. Os animais naquela época eram bem maiores do que nos dias atuais. Porque devido ao pecado, Deus permitiu que os próprios animais se diminuíssem, como também a idade do homem também fosse diminuída. Antigamente os homens chegavam até 1000 anos, e o Senhor foi diminuindo isso por causa do pecado do homem. E diz o texto que Davi matou um leão. Agora você imagina a altura de um leão naquela época, o tamanho que era um leão. Diz o texto que Davi, quando viu que o urso vinha tomar as ovelhas, matar as ovelhas, ele defendeu as ovelhas, ele matou o urso, ele matou o leão. Agora você imagina um jovenzinho, um adolescente, miudinho, matar um animal dessa forma. O próprio Deus havia colocado força do Espírito Santo, o próprio Deus estava trabalhando na estrutura física, espiritual, estava preparando aquele jovem para lá na frente assumir o seu trono. Davi foi ungido a rei quando ele tinha 17 anos, mas ele assumiu o trono, ele já estava com 30 anos. Nesse período aí de 13 anos, Davi passou por muitas situações até chegar ao trono. Não foi só Deus falar assim, é isso que eu estou te ungindo como rei, amanhã você já vai sentar no trono. Não, para Davi chegar no trono, ele teve que suar sangue, ele teve que passar por muito sofrimento, só perseguição. Ele foi perseguido pelo rei Davi por 10 anos. 10 anos sendo perseguido pelo rei Davi, 10 anos ele foi perseguido pelo rei Saul, porque o rei Saul o invejava, o rei Saul entendia que ele sim seria o que iria assumir o trono. O rei Saul não queria sair do trono, o rei Saul foi rejeitado por Deus, porque falhou, porque pecou, porque mentiu, porque era desobediente, porque ele era o exemplo da raça humana caída, era Saul, por ser falho, por justificar os seus pecados e não confessar os pecados. Você sabia que nós temos que confessar os nossos pecados diante de Deus e não justificá-los? Porque aquele que justifica se torna semelhante ao pecado de Saul. Ele pecava e ele queria justificar a Deus porque pecou. Deus não aceita isso. Ou você peca e se arrepende e pede perdão para Deus, mas não queira justificar o seu pecado. Reconheça que você é pecador, que você falhou, e se arrependa e peça perdão para Deus, que o Senhor vai te perdoar. Então, diante disso, Davi sofreu aí 10 anos de perseguição, 10 anos vivendo em cavernas, vivendo em desertos, mudando de cidade em cidade, vivendo nas matas, fugindo do exército de Saul. E diz o texto que
Fora tantas coisas que Davi sofreu, humilhação, fome, escassez, ficou doente, teve que se humilhar, essa parte ele falhou, teve que se humilhar diante do rei dos filisteus para pedir abrigo, para que eles protegesse Davi dos soldados de Saul. Então assim, foi muita coisa que aconteceu até Davi chegar ao trono, mas ele jamais ousou tocar em Saul, ele jamais ousou passar na frente de Saul, ele esperou a promessa se cumprir, ele esperou o tempo certo, porque ele já tinha recebido a unção de Deus, ele já tinha recebido o legado que ele seria o sucessor de Saul. Então, diante de tudo aqui, diz o texto que após ali a primeira ação que Davi fez em nome do Senhor, porque ele venceu o gigante Golias em nome do Senhor, ele disse: eis que eu vou diante de vós em nome do Senhor dos Exércitos. Então sempre Davi colocava Deus na frente da guerra, sempre Deus colocava Deus na frente da batalha, porque ele sabia que Deus era com ele, que Deus ia fazer ele vencer batalha. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor havia o escolhido, ele sabia que Deus estava com ele. Então, diante de tudo isso, o texto aqui, o qual nós lemos no capítulo, em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 ao 4, diz que Saul tinha um filho, e o filho de Saul chamava Jonatas. Diz o texto que Jonatas, eu imagino que Jonatas e Davi possa ser que eles tinham a mesma idade, mas o texto vai nos dizer que Davi e Jonatas fizeram aliança de amizade. O texto aqui diz que a alma de Jonatas ligou-se à alma de Davi. É aqui que eu quero entrar. O que significa isso? A alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, como a sua própria alma sendo um só. Isso espiritualmente, irmãos, entenda. E diz o texto que Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas amava com a sua própria alma. Esta aliança aqui, meus amados, é aqui que o Senhor falou comigo sobre esse texto, diante também do vídeo que eu vi, que está sendo postado agora recente, para o mundo todo ver, para o Brasil todo ver, algo abominável, uma aberração, uma afronta ao Deus verdadeiro e à sua palavra. Aqui, quando o Senhor diz que Jonatas amou a Davi, ele amou a Davi como um irmão. Ele amou a Davi como um irmão que ele não tinha. E semelhante, Davi amou Jonatas semelhante a um irmão que ele não tinha, porque Davi era perseguido, era rejeitado, era humilhado pelos seus próprios irmãos de sangue. Então imagino que Davi se sentia sozinho nesse sentido de não ter de fato um amigo. Porque os seus irmãos não eram amigos deles, pelo contrário, os seus irmãos o invejavam, principalmente depois que ele foi ungido recebeu a promessa de ser o futuro rei de Israel. E diz o texto aqui, o depoimento de pertences, o texto diz que Jonatas e Davi fizeram aliança e amavam, a alma deles se uniram. E Jonatas se despôs da sua capa, se despôs da sua capa que trazia sobre si e deu a Davi a sua capa, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Tudo isso Jonatas deu a Davi, porque Davi era plebeu, né? Era pobre, era humilde, era simples, e Jonatas era filho do rei. Jonatas, ele tinha tudo. Ele tinha tudo que um príncipe poderia ter. E Davi era apenas um menino humilde do campo, pobre, mas que o Senhor o escolheu. Então Jonatas se dispôs em dar a sua capa, as suas vestes, a sua espada, os seus cintos e o seu arco. Deu a Davi. E essa ação, diz o texto aqui, o depoimento de pertences pessoais em prol do outro fazia parte da tradição israelita. Era uma tradição você tirar aquilo que você tinha de melhor e dar ao seu companheiro e dar ao seu amigo como presente. Isso era considerado de uma maneira de demonstração de amizade.
ou fazer aliança entre as duas pessoas. Ao doar sua capa e as suas armas, Jonatas quis mostrar a Davi a sua lealdade e o seu reconhecimento que este havia sido escolhido por Deus para suceder ao seu pai no reino de Israel. Jonatas teve o discernimento mais do que seu próprio pai, que Davi seria o sucessor do reino do seu pai. Jonatas, ele entendeu que Deus já não estava mais com seu pai Saul, porque Saul estava totalmente possuído por demônios. Saul estava com o pecado da cobiça, da inveja, da perseguição. E Jonatas entendia a forma como estava procedendo seu pai, e ele entendeu que ali Deus havia separado aquele jovem. Jonatas viu em Davi que ele teria a força, ele que seria o sucessor do rei. Então, diante disso, Jonatas o amou, quis mostrar a Davi que o amava, que estava disposto a servir Davi. Ou seja, um príncipe viu que seu pai já havia sido rejeitado por Deus e agora viu em um rapaz que ele nem conhecia, viu nele a presença do Espírito Santo e quis mostrar a sua lealdade, quis mostrar a amizade, quis fazer aliança com Davi, mostrando e entendendo que aquele jovem que estava na sua frente seria o futuro rei de Israel. E assim Deus honrou, Deus abençoou aquela união de amizade. Entenda, meus amados, amizade, de fidelidade, de lealdade. E agora vem os filhos de Belial, vem os filhos do diabo tentar distorcer esta palavra que é santa, pura e verdadeira, que a palavra do Senhor diz que ai daqueles que acrescentarem ou tirarem alguma palavra, um tio desta palavra, terão que prestar contas diante de Deus. E agora eu estou vendo homossexuais que têm igrejas satânicas, que têm igrejas diabólicas, que abriram suas próprias igrejas porque não aceitam esta palavra, porque querem passar por cima do seu pecado e contradizer esta palavra. Veio um filho de Belial fazer um vídeo dizendo que Davi e Jonatas fizeram uma aliança, que eles ali estavam fizeram aliança, que eles ali estavam se unindo homossexualmente, tendo relações um com o outro. Olha que coisa diabólica, como que a mente da pessoa quando é cauterizada para fazer as coisas erradas, quer ocultar o seu erro, quer ocultar o seu pecado, distorcendo essa palavra, pecando e levando muitas pessoas que não conhecem essa palavra também a pecar. Jamais a amizade entre Jonatas e Davi era amizade de irmãos, era uma aliança de irmãos. Jonatas estava mostrando para Davi que seria com ele, que independente que ele fosse filho do rei Saul, ele não ia apoiar os erros do pai, ele não ia apoiar as ações do pai, mas pelo contrário, ele ia se apoiar e fazer aliança e amizade com o ungido do Senhor, porque Jonatas via em Davi, sabia que o profeta Samuel já havia ungido Davi a ser rei, o futuro rei de Israel. Então vem aqui os filhos do diabo distorcer isso, querendo fazer com que Jonatas e Davi parecesse que estava tendo uma relação ali um com o outro. Está repreendido em nome de Jesus. Davi, nós sabemos que Davi e toda a sua linhagem de filhos foram os homens que mais tiveram mulheres na face da terra. Foi Davi e seu filho Salomão. Foi de homossexual, ele passava longe deles, porque eles amavam mulheres. Quanto mais mulher para eles, melhores. Davi e Salomão tiveram um harém de mulheres, né? Davi teve não sei quantas mulheres, não sei quantas concubinas, e ainda cobiçou a mulher que não era nem dele. Tinha tantas mulheres ao seu dispor e ainda cobiçou Betseba, de tanto que ele gostava de mulher. Porque de gay ele não tinha nada, de homossexual ele não tinha nada. O seu filho Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Então, de homossexual também, eles não tinham
Nada. Eram verdadeiros homens másculos. Eram verdadeiros homens que amavam e desejavam mulheres o tempo todo. E aí vem o filho do diabo, vem aqui esses homens que, para ocultar o seu pecado, querem distorcer a palavra do Senhor. Vem um homem todo vestido, você olha pro vídeo do cidadão, você não sabe discernir o que é aquilo. Com barba, com maquiagem, misturado tudo junto, a pessoa não tem uma identidade concreta. Você não sabe o que você está vendo, se é uma aberração ou o que é. Porque não tem identidade, porque se voltou para o pecado carnal, se voltou para contradizer as palavras do Senhor, e veio essa pessoa fazer isso. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Ele abomina o pecado. Não estou contra essas pessoas, pelo contrário, eu os amo em Cristo Jesus. Eu olho para esses homossexuais, para essas pessoas que têm a mente toda virada, eu os amo porque o Senhor manda nós amarmos essas pessoas. Porém, e o Jesus também os ama, porém Deus não aceita o pecado que eles cometem. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Deus abomina o pecado. Então, quando nós olhamos para essas pessoas, eu mesmo, quando eu os vejo, eu sinto pena, eu sinto tristeza, eu sinto dó, eu sinto compaixão, que é isso que nós temos que ter. Nós não devemos julgar, mas também eu não aceito que venha afrontar e distorcer essa palavra, porque eu sou ministra, sou pregadora da palavra do Senhor. Eu prego essa palavra, eu tenho que pregar ela como é. No tempo, fora do tempo, eu não posso passar por cima de algo que eu vi que afrontou a minha fé, que afrontou o próprio Deus, que entristeceu o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não posso ver alguém dessa natureza vir afrontar a palavra do Senhor, vir contradizer essa palavra, porque essa palavra ela é santa. A palavra do Senhor diz: sejais santo porque eu sou santo. Seja santo porque eu sou santo. Quando o Senhor fala isso para nós, não que Ele sabe que a nossa natureza ela é pecaminosa, mas sejais correto porque eu sou correto. Seja perfeito porque eu sou perfeito. A palavra do Senhor diz que ai daquele que tirar ou acrescentar algo desta palavra. Então, quero aqui para vocês citar alguns tópicos aqui para que a gente venha concretizar esta fala, porque esse discurso, essa mensagem aqui, porque foi algo que angustiou a minha alma, algo que me fez chorar. Eu estava dentro do meu banheiro e quando eu vi aquilo, o Senhor falou comigo: abre uma live e fala que eu abomino o pecado, mas que eu amo o pecador, que eu não aceito os atos pecaminosos que os homossexuais cometem, mas eu os amo. Eu quero salvar também, eu quero os libertar, porque eles estão cegos espiritualmente, eles estão praticando coisas que vão destruí-los, que vão levá-los para o inferno se eles não se converterem. Porque Deus fez o homem para a mulher para o homem. Deus fez macho e fêmea. Não tem como fugir disso. Então eu quero citar para vocês aqui livro de 1 Levíticos, livro de Levíticos capítulo 18, versículo 22, que diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação, é pecado, Deus reprova, Deus não aceita, é uma afronta ao nosso Deus. Deus fez o homem para a mulher para o homem, macho e fêmea os criou. Levíticos capítulo 20, versículo 13, vai nos falar: quando outro homem como com mulher, ambos fizeram abominação. Ou seja, Deus abomina homem com homem, mulher com mulher. Isso está totalmente fora dos conceitos da palavra, dos conceitos que Deus fez o homem. Seja santo, porque eu, teu Deus, sou santo. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27 vai nos falar. Fala sobre homens e mulheres que deixaram relações naturais e praticaram relações com pessoas do mesmo sexo. Deus não aceita. É abominação, é afronta ao nosso Deus, é desrespeitoso, é algo que assombra
se aterroriza o mundo espiritual, imagina o material. Nós, seres humanos, quando nós vemos algo, nós ficamos, eu fico triste. Eu fico, onde eu moro aqui mesmo, eu estou no meio disso, tá, gente? Onde eu moro aqui, vários pares, porque casal é homem e mulher. Vários pares de homens com homens morando juntos e de mulheres com mulheres morando juntos. Aonde eu moro aqui, no prédio onde eu moro, no condomínio onde eu moro. Então, assim, é algo que a gente vê, nos entristece. E nós temos que ver e fazer o quê? Orar. Simplesmente orar. Para que os olhos sejam abertos. Para que um dia eles venham encontrar o Deus verdadeiro, conhecer o Deus verdadeiro, qual um dia o Senhor também nos revelou para nós. Então, diante disso, em 1 Coríntios, capítulo 6, 9 e 10. Nem os afeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Sodoma e Gomorra foram destruídos, porque isso vem, irmãos, isso vem de muitos anos. A Bíblia também fala de diversos homens que vêm praticando esses atos pecaminosos desde o início do Velho Testamento. Sodoma e Gomorra foi destruídas por causa que os homens estavam se deitando com outros homens. A abominação, o homossexualismo estava predominando em Sodoma e Gomorra. E o que Deus fez? Foi lá e destruiu as duas cidades. Matou todo mundo, porque o povo não queria se voltar para Deus de hipótese alguma. E é o que vai acontecer, o que tem acontecido. Infelizmente, nós ficamos entristecidos, mas a palavra do Senhor diz que quem planta vento colhe tempestade. A palavra do Senhor diz que um abismo puxa outro abismo. Que o salário do pecado é o quê? É a morte. Quem pratica tais atos está totalmente destruído espiritualmente, e o salário do pecado é a morte. Meus amados, vão curtindo aí, compartilhando, vão enviando presentes para nós continuarmos aqui. Vou colocar para vocês aqui, fixar para vocês não pagam nada por isso. Então, diante disso, meus irmãos, é algo assim muito triste o que nós vemos. Então o Senhor, ele abomina esses atos, porque Sodoma e Gomorra foi destruído por causa disso, porque estava acontecendo essas abominações. O homossexualismo já estava predominando desde o Velho Testamento. Então isso já vem acontecendo de tempos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: menciona práticas consideradas contrárias à sã doutrina, incluindo comportamentos ligados à imoralidade sexual. Ou seja, tudo que contradiz esta palavra é contra a doutrina bíblica, contra a doutrina desta palavra. A palavra do Senhor, ela é única, ela é uma só, ela não muda. Deus não muda, Deus não volta atrás. Deus, ele fez o homem e a mulher para se unirem, se casar, gerarem e terem filhos. Mas a palavra do Senhor diz lá em Gênesis, Êxodo, que Deus fez o homem perfeito. Olha só, o texto diz que Deus fez o homem em si perfeito, mas os homens buscaram muitas invenções. O próprio homem buscou muitas invenções. Não foi uma, não foi duas vezes, foi várias vezes que o próprio Deus quis destruir a raça humana, e ele destruiu uma vez. Foi quando Deus enviou o dilúvio e destruiu todos os seres humanos da face da terra, porque o pecado do homem estava como cheiro podre. Foi quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, depois Deus enviou o dilúvio. Então, diante disso, primeiro Deus enviou o dilúvio, depois veio a destruição de Sodoma e Gomorra. Então não foi uma nem duas vezes que Deus quis destruir a raça humana, porque o próprio Deus se arrependeu. O texto diz que o próprio Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Eu imagino que quando Deus fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, certamente ele queria poderia eu ter feito o homem no céu já, para me adorar. Porque no céu só tem os anjos, mas o Senhor precisava, porque Jesus precisava vir, então Deus fez o homem
a sua imagem e a sua semelhança, aqui mesmo na terra, do pó da terra, que nós somos pó, nós somos cinza, do pó nós viemos e do pó nós retornaremos. Deus fez o homem aqui na terra, ele se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem em si, ele fez o homem perfeito, mas o homem em si buscou muitas invenções. Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 27 vai nos falar. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Ou seja, Deus os entregou. A palavra do Senhor diz o quê? Aquele que é sujo, suje-se mais. Você está na prática do pecado? Então peque-se mais, suje-se mais, se lambuza mais no pecado. O próprio Deus deixou eles, lá vão ter. O próprio Deus deixou eles se afundarem no pecado. Eu estou aqui pregando a palavra. Eu estou aqui anunciando salvação. Eu estou anunciando Jesus. Que Jesus salva, cura e liberta e leva para o céu. Que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Porque Ele ama a todos. Ele amou o mundo de uma tal maneira. O próprio Deus diz que Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que não quer a Cristo, o próprio Deus deixa ele, lá vão ter. Ele diz, por isso Deus os entregou à impureza sexual, à impureza. Porque o ato sexual, irmãos, ele é santo dentro do casamento, é permissão. Deus permite algo que Deus fez para o homem, para a mulher, mas dentro do casamento, dentro da santidade daquilo que Deus quer. Não fora do casamento, não traindo, não deitando homem com homem, não deitando mulher com mulher, não fazendo coisas horríveis como o mundo tem feito nos últimos tempos. E o próprio Deus também fala, não deitarás, o homem não se deitará com o animal. Nós temos visto até isso, até essas abominações, essas atrocidades, algo assustador, diabólico nos últimos tempos. Até os homens estão tão pervertidos, estão tão diabólicos, se deitando até mesmo com os animais. Olha que coisa abominável. O livro de Levítico vai nos dizer, não deitarás o homem com o animal. É abominação, é uma aberração diante do Senhor. Então a mensagem que eu estou trazendo é muito séria, é para os nossos dias, é o que nós estamos vivenciando. Nós estamos vendo a humanidade, não estou falando só do Brasil, é a humanidade, é todos os países virados, a mente do povo está virada. O povo hoje se intitula porco, o povo se intitula cachorro, diz que é cachorro, o povo se intitula como qualquer outro animal, eles não querem mais serem seres humanos, eles dizem que eles são os animais. A mente do povo está totalmente distorcida. Isso, implantação de ideologias, de gêneros, de seitas, de demoníaca na mente daqueles que dão lugar para o diabo. A palavra do Senhor diz que não deis lugar para o diabo. Deus fez o homem e a mulher, um para o outro. Como que nós somos a imagem e a semelhança do Criador? Como que nós vamos nos deitar? Está repreendido, tocar em um animal. A palavra do Senhor diz que ai daqueles que levantar sua mão para tocar e fazer mal a uma criança. O que nós estamos vendo nos dias de hoje, meus irmãos? Homens velhos de 40, 60, 70 anos se casando com a criança de 5, 8 anos de idade lá no Paquistão e no Irã. O que nós estamos vendo? Pedofilia, estupro, criminalidade, tocando e judiando das nossas crianças, e tocando na inocência das nossas crianças e destruindo a vida das mulheres, que lá eles fazem coisas, eles veem as mulheres como animais, como vaca, como boi, como burras, como cabras. É assim que eles veem as mulheres lá no Irã e no Paquistão. Então é algo assustador. Então nós temos que orar. Por isso que o próprio Jesus disse, orai sem cessar, para que não entreis em tentação. Mas é claro que todo aquele que tem a mente voltada para as coisas erradas, é onde que o diabo pega essas pessoas. Aquelas pessoas que têm a mente fraca, que não querem ouvir a Deus, não querem ouvir essa palavra que é pura e santa e verdadeira. Não querem servir a Deus. Não querem renunciar o seu pecado, se converter dos seus maus caminhos. Então é algo assim, meus irmãos, muito, muito triste. É algo muito, muito assustador o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós vemos aí o que mais está, e detalhe, esses
islâmicos, esse povo islamismo, estão... o pessoal do Paquistão, eles estão todos vindo aqui para o Brasil, que o próprio presidente estão dando salário de 7 mil. Não cuida nem dos brasileiros, que estão aqui perecendo, nós trabalhamos para pagar imposto, e o povo não dá esse dinheiro para o povo, para quem precisa, e estão trazendo esses muçulmanos para habitar na nossa nação, essas pessoas que têm a mente diabólica. E eles querem tentar implantar essa religião no nosso país, religião não, que isso é uma seita demoníaca, diabólica, para que eles venham ter a chance de ter uma brasileira e fazer delas escravas, judiar delas como eles fazem com as suas mulheres lá no Irã. Matam, as mulheres têm que vestir aquela turca que não pode mostrar o rosto, não pode mostrar um fio de cabelo. Uma mulher que mostra um fio de cabelo é apedrejada e morta, é apedrejada até morrer. Nos dias, nós estamos vivendo e vendo isso em pleno século XXI. Nos dias atuais, nós estamos vendo esses homens truculentos desse país fazer todos esses mal para essas mulheres. Quebra suas pernas, quebra os seus braços. Eles têm elas apenas para procriarem, para dar filhos para eles próprios estuparem, próprios vender essas crianças ou fazer delas suas mulheres também. Algo assustador, diabólico. Então, o próprio Deus disse aqui: por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração. A palavra do Senhor diz que enganoso é o nosso coração mais do que todas as outras coisas. Porque é do coração que vê os maus pensamentos. É do coração que vê os pecados. Você sabia que tudo que o homem comete de errado primeiro desce para o coração dele? Sai da mente e desce para o coração e ali ele pratica? Para desonrar o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. É o que está acontecendo. Essa verdade que santifica, que prepara o homem para o céu. Mas eles trocaram essa verdade para viver a sua carnalidade, para viver os seus desejos descontrolados, para viver na prática do pecado, tocando nas crianças, tocando nas mulheres e tocando até nos animais. Algo abominável, desprezível diante dos olhos do Senhor. O pecado da humanidade está subindo como cheiro podre às narinas do Senhor. E ai desta geração perversa, ai dessa geração pecaminosa, ai dos tais que cometem tais pecados. Ai dos tais que cometem tais abominações diante do Senhor. Chegará o dia que eles terão que prestar contas diante do Senhor, diante do trono branco. Eles terão que prestar contas diante de todos os seus atos pecaminosos. Se não se converterem, se não se arrependerem, se não se voltarem para o Deus Todo-Poderoso, terão que prestar contas. E o ai do Senhor é muito doído. O ai do Senhor é simplesmente muito triste para a vida daqueles que vão ter que prestar contas diante dele. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Aquele que é sujo, suje-se mais. Está na prática do pecado? Pratica mais pecado. Se lambuza mais no pecado. Porque quando a mão de Deus vier, vai vir com muita fúria. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outra contrária. Diante dos atos pecaminosos dos homens, as mulheres também que não têm a mente de Deus, não têm o temor de Deus, viram que os homens também estavam praticando esses atos, viram que os homens estavam se deitando com outros homens, elas acharam também que então elas também poderiam se deitar com outras mulheres. Então, a Bíblia diz o quê? Que um abismo puxa outro abismo. De vez delas olhar e repudiar os atos que os homens estavam cometendo, porque o homem que começou a praticar todos esses atos, e as mulheres vendo o ato deles, muitas se espelharam e fizeram o mesmo. Já que os homens estão se deitando com outras mulheres, então também vou me deitar. Já que os homens estão se deitando com outros homens, então nós também podemos deitar com outras mulheres. E ali começou toda essa orgia que está proliferando em toda a humanidade, como
destruição da raça humana. Que isso é uma destruição daquilo que Deus fez perfeito, daquilo que Deus fez puro, daquilo que Deus fez santo. Porque o ato sexual, meus amados, é santo, é perfeito, diante de Deus, diante do homem e da mulher. O casal que está com a vida do casaram-se, normalmente, porque fora do casamento é pecado, Deus não aceita, mas dentro do casamento é honroso, é prazeroso, é algo que Deus abençoa. Por quê? Porque Deus fez o homem para a mulher para o homem, para ambos se satisfazerem. Não da bagunça como está o mundo, não essa orgia, essas coisas abomináveis, tocando as crianças, se deitando com animais, homem com homem, mulher com mulher, algo assustador e diabólico. Deus vai cobrar dessa geração perversa. Deus vai cobrar caro. E aqueles que não se converter, aqueles que não se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, já estão condenados. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado relação sexual com a mulher, se inflamaram em desejo uns para com os outros homens. Então Deus não aceita. Quer você ouça ou deixa de ouvir, Deus está falando, o Espírito Santo está advertindo. Eu fiz macho e fêmea, fiz o homem para a mulher e a mulher para o homem. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si os mesmos castigos merecidos. Todos que cometem tais atos vão receber o castigo de Deus merecido diante das suas obras pecaminosas. Pela sua, ambos vão receber o castigo merecido pela sua perversão, pela sua perversidade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 10, disse: ó filho do diabo, cheios de engano, de toda malícia, inimigos de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Isso que os homens estão cometendo é uma afronta diante do Senhor. O próprio Deus diz: ó filhos do diabo, cheios de todo engano, de toda malícia, maledicência, inimigos de toda justiça. Deus tem essas pessoas que cometem todos esses atos como inimigos da justiça. Não cessarão de perturbar os retos caminhos do Senhor, porque o que eles fazem, estão perturbando os caminhos retos de Deus para com o homem. Filhos de Belial, são chamados de filhos de Belial, filhos do diabo. Quem comete esses atos pecaminosos, homossexualismo, algo assustador, toca nas crianças, tem assolado, destruído as mulheres, destruído as vidas, são filhos de Belial, filhos do diabo. Esse é um dos oficiais do diabo, deturbar e adulterar a palavra de Deus, isto é, uma blasfêmia. Estão blasfemando, estão afrontando, estão vomitando, cuspindo na palavra de Deus. E aquela geração que está praticando tais atos estão contra os caminhos retos do Senhor, estão contra o próprio Deus, estão contra a sua própria palavra. E aquele que se levantar contra o Deus, e aqueles que tocarem numa criança, aqueles que se deitarem, homem com homem, mulher com mulher, estão todos contra Deus, no seu pecado de perversão, estão adulterando a palavra de Deus, estão pecando. E eu te digo nesta hora, se arrependa hoje, se converta hoje, muda de vida, aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, abandona o pecado, abandona este mundo de horror. Abandona esses atos pecaminosos, abandona esses atos que vão te levar para o inferno. Porque aqueles que cometem tais atos, se não se converterem, se não aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu Deus, já estão caminhando para o inferno. Estão caminhando em passos largos, estão caminhando conforme os deleites deste mundo. A palavra do Senhor diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus não tem parte com este mundo. Nós estamos aqui no mundo, mas nós estamos aqui apenas de passagem. A nossa morada não é aqui, a nossa casa não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Então, para que nós possamos
caminhar com Cristo, viver em santidade e em verdade, nós temos que obedecer essa palavra, viver essa palavra, praticar essa palavra e adorar a Deus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém, meus amados? Esta foi a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração nesta manhã para trazer para vocês. De mim eu não tenho nada, mas aquele que ouve essa palavra e tem temor naquilo que está sendo ouvido e deixa os seus maus caminhos, o Senhor o perdoa, o Senhor o abençoa. Então quero nesta manhã dizer para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque eu tenho vida e vida em abundância para entregar para vocês. O próprio Deus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Me buscai e achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Amém, meus amados? Que o Senhor possa falar melhor com o Espírito Santo, possa falar melhor em cada coração, aquilo que eu não consegui transmitir com o Espírito Santo, possa falar melhor em cada coração, que Deus possa abençoar todos vocês. Mas antes eu quero aqui fazer o apelo. Tem alguém nesta manhã que ao ouvir esta palavra foi tocado pelo Espírito Santo, ao ouvir essa palavra o Senhor bradou no teu coração e quer entregar a sua vida a Cristo nesta manhã, quer reconciliar com o Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer entregar a sua vida, reconciliar com Cristo nessa manhã, porque aceitar Jesus, meus amados, não é mudança de religião, porque Deus não está na religião. Essas religiões diabólicas, satanistas, idólatras, essas religiões que matam homens, que destroem mulheres, que tocam nas crianças, igual essas religiões desses países que eu citei, do Paquistão e Irã, são religiões diabólicas, religiões que matam e destroem vidas e as levam para o inferno. Mas eu quero apresentar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por Cristo. Eu quero vos apresentar esse Jesus, porque Jesus não é religião, Jesus não está na religião, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Salvador, Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário por amor de mim, por amor de você. Então aquele que confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Senhor também o confessará diante do seu Pai. Então você que está me ouvindo nesta manhã, quer entregar a sua vida a Cristo nesta manhã, escreve eu quero. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, escreve eu estou voltando para Cristo. Porque, meus amados, neste mundo não tem nada de bom. Esse mundo é só de ilusão, esse mundo é só de sofrimento. A palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para nos dar a vida eterna, Jesus veio para transformar a vida do homem. E é esse Jesus que eu vos apresento, é esse Jesus que eu apresento para você nesta manhã, que Ele te ama, Ele te chama, Ele tem vida nova para te dar, para te oferecer, Ele tem o céu de glória para te entregar, Ele tem vida eterna para te entregar nesta manhã. Ele quer tirar você desse estado de sofrimento, Ele quer tirar você dessa cegueira espiritual, Ele quer tirar você desse estado de tristeza, de miséria, o qual você vive nela. Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer abençoar a tua família, Ele quer guardar os teus filhos, Ele quer ser o seu Deus. Deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus entrar nos seus pensamentos, no seu coração, que você vai ver o quanto você será abençoado, o quanto você será diferente. Tem um hino que fala assim, ó: deixa Jesus entrar na tua vida e tudo vai mudar. Então ele te diz assim, deixa eu entrar na tua vida, que tudo eu faço novo, eu mudo a tua história, eu mudo o tempo, eu mudo a sua trajetória. Eu sou o Deus que pego o homem do monturo e faço ele assentar entre os príncipes. Eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Eu sou o Deus que mudo a vida, o pensamento, a vida do ser humano. E é esse Jesus que eu te apresento nesta hora. É esse Jesus, eu quero te dizer que Jesus te ama, que Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele tem o melhor para te entregar. Ele tem vida eterna, Ele tem cura para a tua alma, Ele tem cura para a tua carne, para as tuas enfermidades carnal também. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que liberta. Eu sou Deus e não mudo. Lá em Malaquias diz que eu sou
Deus e não muda. O próprio Deus, Ele é o mesmo. Ele permanece o mesmo hoje, ontem. Ele foi o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o mesmo, Ele é o príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o santo do santo. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus do universo. Ele é o criador dos céus e da terra. Ele é o santo. Ele é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é aquele que salvou a humanidade. Ele é aquele que entregou por nós para a remissão dos nossos pecados. Ele é aquele que nos dá vitória. Ele é aquele que nos cura. Ele é aquele que nos liberta. E Ele é o Deus que vai nos levar para o céu. A igreja que foi encontrada, lavada e remida no sangue do Cordeiro, é a igreja que vai subir, é a igreja que vai encontrar com o noivo, é a igreja que vai encontrar com o noivo lá nas alturas, e nós iremos ali glorificar. E o próprio Jesus falando: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, benditos de meu Pai, para a morada eterna. Então é esse Jesus que eu vos apresento, esse Jesus que nos libertou, me libertou, esse Jesus que salvou milhares e milhares de vidas e ainda quer salvar toda a humanidade, porque ainda o Senhor precisa entrar nos corações, entrar nos lares. Deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus entrar na vida do teu casamento, deixa Jesus fazer morada na tua vida. Amém, meus amados? Porque se eu ficar aqui, eu amo falar do Senhor Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de mim se não fosse o amor de Deus para com a minha vida. E é esse Jesus que eu vos apresento. Esse Jesus que nos amou primeiro. Aleluia. Esse Jesus que nos amou primeiro. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus possa te conceder uma nova oportunidade, que Deus possa abençoar mais tarde. Se eu conseguir, estarei aqui novamente trazendo mais uma palavra de Deus para o teu coração. Você que ainda não me segue aqui no TikTok, Marley de Jesus, aperta aí na minha foto, me segue você no YouTube também, recebe de Deus essa palavra aqui para vocês aí do YouTube chega completa, tá? E você também do TikTok quer ouvir as minhas mensagens completas, estão lá no YouTube, Marleide de Almeida. Vocês podem entrar lá e assistir todas as minhas mensagens. Tem mais de 300 mensagens para a honra e glória do nome do Senhor, para que você possa se alimentar daquilo que o Senhor me entregou, para que eu possa transmitir para vocês, amém? Que Deus abençoe todos vocês. Fica na paz de Deus. Antes de encerrar aqui, estarei orando com todos vocês. Eu vou orar e Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai fazer com que essa palavra ela frutifica dentro do teu coração. Deus vai fazer com que minha voz soa dentro do teu coração. Porque eu lembro que quando eu era jovem, eu ouvia diversos pregadores. E hoje eu já sou uma mulher já de quase 42 anos. E eu me recordo de alguns pregadores, eu ouço a voz deles, das mensagens que eles pregavam, que arde no meu coração até hoje. E assim eu falei: Senhor, que a minha voz venha penetrar dentro do coração das pessoas através do teu Espírito Santo. Que a voz que o Senhor me deu através do louvor e da palavra venha fazer com que eles relembrem: nossa, eu ouvi uma mensagem assim assado. É o Espírito Santo falando contigo, é o Espírito Santo fazendo você guardar essa palavra no teu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa palavra tão poderosa, por essa palavra tão tremenda. Eu quero te exaltar, te glorificar, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para todos sempre. Eu quero, Deus, agradecer por todos que entraram na minha live, por todos que curtiram, por todos que compartilharam, meu Deus, por todos que me abençoaram aqui, por todos que me ouviram. Deus, vai de encontro aos corações, meu Pai, que aonde esse vídeo chegar, que vidas possam ser libertas, que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam entender o que o Senhor Deus está falando, o que o teu Espírito Santo está advertindo, o que o teu Espírito Santo quer que o povo faça. Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra nos diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o teu Espírito Santo. Pai, nós não somos nada sem o Senhor. Espírito Santo, venha de encontro à necessidade de todos, que onde esse vídeo alcançar, onde essa mensagem entrar, que vidas possam ser libertas, que vidas possam ser curadas, que vidas possam ser
abençoadas. E assim eu abençoo a cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, a cada casal. Pai, abençoa a vida financeira de todos, abençoa a vida espiritual de todos, abençoa a vida sentimental de todos. Abençoa, meu Pai, visita a saúde. Deus, dá saúde para este homem, dá saúde para essa mulher. Deus, repreende toda retaliação, repreende toda obra maligna, repreende toda bruxaria, toda feitiçaria, toda macumbaria, toda oração contrária, tudo aquilo que não procede do Senhor. Deus vai jogando por terra e vai entrando na causa deste homem, desta mulher. E assim o abençoa a todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados, em nome de Jesus.